glorifica ao nome de Deus, porque eu sou diferente, eu vivo para agradar a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Podeis assentar, queridos. Eu quero nessa noite estar ministrando sobre a vida deste homem chamado Simeão. Um homem que tinha um propósito, um objetivo de vida. Um homem que aparece na história bíblica, depois desaparece e nada mais sabemos. Não temos informação sobre a vida antes desse episódio e nem posterior. Mas, porém, aquilo que o evangelista Lucas registrou é suficiente para entendermos algumas características que este homem desenvolveu e que se torna para nós desafio de vida. A Bíblia está dizendo que em Jerusalém, esse homem estava ali a viver uma vida com duas características. Primeiro aqui, ele era justo e ele temia a Deus. E eu quero chamar a sua atenção porque, irmãos, uma coisa que eu tenho insistido com a igreja é que, infelizmente, as pessoas usam como uma desculpa e pré-desculpa aquela linha sociológica que diz assim: o homem é produto do meio. O habitat produz as características de cada um de nós. Mas isso é meia verdade, isso não é verdadeiro como plenitude, irmãos. Você vai ser aquilo que você decidiu ser. Você não é obrigado a seguir, a ser o Maria vai com as outras. Você não é obrigado a repetir o erro dos outros. Você tem personalidade própria. Mesmo que seja teu pai, tua mãe, mesmo que os seus familiares vivam uma vida reprovável, se você decidir viver o certo, você pode quebrar todo esse sistema de erro da tua família. E Simeão é um homem que vai andar na contramão do seu tempo. A Bíblia diz que este homem, ele era um homem justo. Justiça fala de retidão. Ele era alguém que tinha no seu relacionamento com o seu semelhante o seu sistema de retidão. O que é ser justo, irmão? Poderíamos aqui abrir várias janelas e abordarmos aqui várias coisas, mas eu quero chegar como objetivo do final da vida deste homem, que é o encontro dele com Jesus. Mas eu posso te desafiar nessa noite, para você fazer uma avaliação aí dentro. Você está sendo justo? A Bíblia fala que nós temos que nos vestir da couraça da justiça, a justiça de Cristo. E eu tenho Cristo por referência. Eu não posso viver, irmãos, e eu preciso falar isso para você. Pastor, mas hoje é culto de domingo. Sim. Deixa eu dizer uma coisa. Não dá para você viver com esperteza, irmãos. Tem uma frase brasileira que diz assim: o mundo é dos espertos. Mas eu quero completar essa frase e dizer para você: mas o céu é só para os santos. No céu não entra esperteza, irmãos. Tem muita gente que acha que porque ela é cristã, ela acha que pode passar os outros para trás, que pode subir na vida, derrubando o outro, usando pessoas como escada na vida. Não, irmãos. Deus chamou para você ser justo. Não seja esperto demais com o teu irmão. Não trapaceie. Não seja desonesto. Não caminhe com o caminho da injustiça. Isso não é para você.
Deus te chamou para viver pela reta justiça. De ser alguém que caminha com retidão, que honra seus compromissos. Se você é patrão, você é aquele que vai honrar o teu funcionário com seus salários. Não vai ser desonesto. Se você é um empregado, você vai honrar o teu patrão. Não vai agir de maneira desonesta. Simeão era um homem justo. E diz a Bíblia também que ele era alguém que era temente a Deus. Ele tinha temor de Deus na sua vida. E essas duas características apontam, irmãos, como justo, na sua relação social, ele procurava honrar a Deus. No temor a Deus, aí fala do relacionamento dele com Deus. Ele vivia uma vida piedosa. Ele era pio. Pio é o antagônico do ímpio. Ímpio e o pio. Ímpio é o que pratica impiedade. Pio é aquele que vive debaixo do temor de Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem como nós dizermos que somos sábios, irmãos, se não tem temor a Deus. O temor a Deus não é o medo de Deus. O temor a Deus é a reverência pela pessoa de Deus. É a reverência por quem Deus é. Eu não posso viver como se eu não tivesse que prestar conta. Eu tenho que ter temor a Deus pela sua palavra, por aquilo que você já recebeu, por aquilo que você já entendeu, por aquilo que Deus já ministrou no teu coração. Quando Deus me adverte, quando Deus fala comigo, a palavra ministrada ao meu coração, e eu viro as costas para Deus e vou fazer a coisa do meu jeito, da minha maneira, afrontando Deus, é falta de temor a Deus. Simeão é um homem justo e temente a Deus. Aí, por que eu disse, irmãos, que esse homem está andando na contramão? Porque naquele tempo, pela qual a nação de Israel vivia um momento complicado. A nação de Israel estava debaixo do jugo romano. Então lá havia problemas sociais. Quando falamos aqui dos publicanos, né, que eram odiados pelos povos, quem eram os publicanos? Eram chamados traidores. Eram aqueles judeus que se colocavam à disposição de trabalhar para Roma para explorar o seu próprio irmão. Zaqueu era um deles. Mateus era outro também, publicano. Mas a graça alcançou a todos e alcança a todos, irmãos. Simeão, apesar de todos esses erros que havia no seu período, e o que dizer do sistema religioso, onde o sacerdócio era vendido. Lembra quando Jesus chegou no templo? Jesus derrubou as mesas dos cambistas. Jesus expulsou aqueles que vendiam os animais. Por quê? Porque ali onde deveria ser o local de culto a Deus se tornou um processo mercadológico. Ali se vendia animais e tudo isso era com a aprovação dos sacerdotes. Os sacerdotes lucravam porque para que o animal fosse oferecido precisava que esse animal passasse pelo crivo do sacerdote. Então se essa pessoa estivesse pagando a propina para o sacerdote, o animal dele estava aprovado. Se você trouxesse um animal que não fosse desse vínculo, ele não era aprovado para o sacrifício. Mas esse homem, ele está andando na justiça, no temor a Deus, mesmo quando à sua volta as pessoas estão apodrecendo e não reverenciando Deus. Querido, eu tenho uma palavra de Deus para você. Viva o seu temor a Deus. Viva a sua retidão com Deus. Não importa quem erre, não importa quem está escolhendo fazer errado. Você tem que escolher fazer as coisas para agradar a Deus. A sua vida vai ser prestada conta a Deus, não é os homens, não é as pessoas. Simeão, ele está vivendo acima da média. Ele está vivendo em um contexto que não era favorável, mas ele escolheu. Eu vou temer a Deus. Eu vou viver uma vida com Deus. Eu vou viver segundo o propósito do Senhor. Que você decida isso. Que você escolha isso. Agradar a Deus acima de todas as coisas. Mesmo que as pessoas que estejam à tua volta não cooperem com isso. Não condizam com isso.
Então esse homem, ele era justo, ele tinha temor a Deus, e diz a Bíblia que ele estava esperando a consolação de Israel. Esperando a consolação de Israel. Ele tinha fé e esperança. Afinal de contas, desde que Deus puniu o pecado lá no Éden, Deus deu a promessa dizendo que haveria um descendente da mulher, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E depois Deus foi levantando profetas e foi anunciando acerca da chegada do Messias, aquele que haveria de redimir, aquele que haveria de trazer a mudança tanto para a nação de Israel como para os povos. A promessa estava estabelecida. Os profetas profetizaram e esse homem, ele tinha em si essa esperança. Ele estava esperando a consolação de Israel. Eu posso já fazer um adendo aqui. Tem muitas pessoas que não estão mais esperando Jesus voltar. Já acha que passou muito tempo. Jesus não volta, pastor. Olha, minha avó, bisavó, tataravó falava isso. E com isso vai perdendo a esperança, vai perdendo a fé, vai perdendo a comunhão, essa vivência com Deus. Simeão é um homem que ele está esperando a consolação de Israel. Agora, o final desse versículo diz algo muito mais sobre esse homem. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo estava sobre ele. Deixa eu chamar a sua atenção. Quem era Simeão? Eu disse, nós não sabemos nada da vida dele. Mas ele não é um profeta, ele não é um sacerdote, ele não é sumo sacerdote, ele não tem aqui uma apresentação de nenhum cargo, mas ele é um homem que o Espírito Santo estava sobre ele. Então escuta uma coisa, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele está disponível para todos os irmãos. Desde aquele que chegou na igreja e levantou as mãos, se rendeu a Jesus, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo já está disponível para essa pessoa. O Espírito Santo não é só para pastores, não é só para líderes, não é só para quem tem um cargo na igreja. O Espírito Santo está disponível para todos os crentes, até mesmo sobre as nossas crianças. Sim, irmãos. Nossas crianças, elas podem ser tomadas pelo poder do Espírito Santo. Essa é a promessa. Joel 2 diz que, verso 28, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonho. Os vossos jovens terão visões. Então é para todos, irmãos. Filhos, filhas, velhos, jovens. Só precisamos abrir o nosso coração. Vamos voltar para Lucas 2. A Bíblia está dizendo que esse homem, o Espírito Santo estava sobre ele. Em um tempo de caos. Em um tempo de descrença. Em um tempo de uma vida completamente incondizente com o propósito de Deus. Mas Simeão, ele é alguém que o Espírito Santo estava sobre ele. E o verso 26 diz que esse Espírito que estava sobre ele revelou para ele, escuta, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Eita revelação. Nós, como disse, irmãos, podemos fazer aqui algumas conjecturas para poder aprendermos com a vida desse homem. Não sabemos em que momento que o Espírito Santo revelou para ele. Não sabemos quanto tempo demorou entre a revelação e o cumprimento. Mas uma coisa eu aprendo, ele creu nisso, ele viveu por isso, e ele passou a determinar a sua vida em cima disso. Ei, igreja, tem uma revelação clara e específica. Há uma promessa, o Espírito Santo tem falado, o Espírito e a noiva dizem, vem, quem tem sede, venha e tome de graça da água da vida. A revelação do Espírito Santo é
a trombeta vai soar. E no abrir e piscar de olhos, a igreja vai ser arrancada da terra. E estará indo ao encontro do Senhor nos ares. Vai chegar essa hora, está chegando o momento da igreja ser arrancada da terra. A igreja ser arrebatada. O Espírito Santo revelou para Simeão que ele haveria de ver o Cristo. E ele não morreria. E eu fico a pensar que cada dia que passava, esse homem está envelhecendo, mas não morria a esperança. Seu corpo desfalecia, mas ele tinha convicção. Deus falou, se Deus falou, vai cumprir. É isso que você tem que ter no teu coração, irmão. Jesus falou que ele vai voltar. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Pode ser a qualquer momento. Pode ser que esse culto não termine. Pode ser que o ano de 2024 não se feche. E eu preciso estar pronto, é para agora, não é para amanhã, não é para depois. Eu preciso estar pronto para o tempo de Deus, para esse momento. Então tem esse elemento surpresa que Deus deixa para mim e para você. O dia e hora nós não sabemos. Verso 27. E pelo Espírito ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. Amados, eu quero me deter um pouco aqui e aprender algumas coisas concernente a esse momento da vida de Simeão. Diz a Bíblia aqui que pelo Espírito significa que ele estava em meio às suas atividades. O Espírito Santo diz para ele, vai para o templo. É hoje, é agora, é esse o momento. Sensibilidade, discernimento, afinidade, intimidade com Deus. Simeão não apenas era um homem justo, temente a Deus. O Espírito Santo estava sobre ele, mas também ele era alguém que tinha intimidade com Deus. Estava sensível à voz de Deus. Ele estava sensível ao mover de Deus no dia a dia. E nesse dia, o Espírito Santo o induz e o manda ir para o templo. Quantas pessoas que estão sendo desobedientes à voz do Espírito Santo? Quantas vezes que o Espírito Santo fala, ministra no teu coração aí, fala e bate. Mas você endurece, você resiste ao Espírito Santo. Quantas vezes Deus te chama para você estudar a palavra, para você orar, para você jejuar, para você buscar mais a Deus, e você é insensível. E muitas das coisas não ocorrem, não acontecem, devido a essa insensibilidade. Sabe aquele momento que você perde sono? E você fica achando que é problema? Não. É somente Deus querendo ministrar teu coração. É Deus te chamando para oração. É Deus te chamando para ter um tempo de intimidade com Ele. A Bíblia não diz de que maneira, mas a Bíblia está dizendo aqui que o Espírito, pelo Espírito, ele foi ao templo. Quer dizer, o Espírito Santo conduziu dizendo, hoje você vai para o templo. Hoje é para você ir para lá. E quando ele vai para o templo, diz a Bíblia, que os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. E eu quero me deter aqui. Escuta uma coisa, irmãos. O nosso grande desafio é agradar a Deus. A maior dificuldade da nossa geração hoje é fazer a vontade de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa geração é uma geração que está cheia de razões. Eu encontro pessoas que parecem que elas sabem mais que Deus. Elas são tão autossuficientes que é quase que elas estão dizendo, eu vou ensinar Deus a fazer as coisas. Não tem humildade para parar, para ouvir Deus, o que é que Deus quer da minha vida. Não. Elas querem que as coisas aconteçam do jeito dela, da maneira dela. A Bíblia está dizendo aqui que os pais do menino Jesus levaram ele para o templo para procederem segundo o uso da lei. Epa, mas espera aí. Estamos falando de José e Maria.
Deixa eu só colocar, deixa eu só situar isso aqui, irmãos. Escuta. Como é que foi a gravidez de Maria? Maria é uma moça, é uma jovem. Sem nenhum contato dela com José, ela é engravida. Obra do Espírito Santo. Ela não quis engravidar, foi uma obra de Deus. Ela se submeteu ao projeto. Algo sobrenatural aconteceu com aquela menina, com aquela moça. O Espírito Santo gerou nela o Filho do Altíssimo. De maneira sobrenatural, aquela criança foi gerada, cresceu no seu ventre e ela deu à luz. O anjo Gabriel disse para ela que ele seria o Salvador do mundo. Então, Maria tinha um milagre dentro dela. Ela sabia que dentro dela estava o Filho do Altíssimo. O Deus Emanuel estava nascendo através de uma virgem. Mas a Bíblia está dizendo que os pais foram ao templo para procederem segundo o uso da lei. Volta para mim, Michel. Coloca o versículo 21. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. Jesus foi circuncidado. A circuncisão era um ato de aliança de Deus com Abraão. A casa judaica tinha essa aliança com Deus. E era exigido que todo menino que nascesse aos 8 dias fosse circuncidado. Maria, José, quando completa 8 dias, eles vão fazer exatamente conforme a lei diz. O verso 22. Cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. 40 dias. Era o tempo da purificação da mulher. Todo primogênito, ele tinha que ser redimido. Ele tinha que ser apresentado ao Senhor e oferecia-se então uma oferta para remissão. Quando Deus arrancou a nação de Israel do Egito, e ali quando foi morto todos os primogênitos do Egito, Deus disse, todo primogênito que nascer na casa é meu. Tanto os primogênitos dos seres humanos, como também primogênitos dos animais. Foi declarado, isso era a lei, era a determinação, pertencia ao Senhor. Então, tudo que era primogênito teria que ser resgatado. Então, todo homem primogênito teria que ser oferecida a oferta de resgate. E aqui tem uma lição muito grande, irmãos. Porque a Bíblia está dizendo que, segundo aquilo que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E é isso que José e Maria vai fazer. Pastor, mas por que o senhor está insistindo nisso? Sabe por quê? Porque tem muito crente que acha que já tem tanta intimidade com Deus que não precisa obedecer a palavra. Tem pessoas que acham que estão acima da Bíblia, que elas já ouviram Deus e já tiveram experiência, que não precisam obedecer mais. Irmãos, olhe para o exemplo. Nós estamos falando do Filho de Deus, que passou por todo o crivo de obediência. Ele foi circuncidado ao 8º dia. No 40º dia da sua vida, ele foi ao templo, levado pelos seus pais, para que ali fosse resgatado. Meu Deus, mas ele é o Deus encarnado, como é que ele vai ser resgatado? É como Jesus, quando foi ser batizado por João Batista. Quando João vê Jesus entrando nas águas do Jordão, João diz, mas como que tu vens a mim para ser batizado? Eu que deveria ser batizado por ti. Sabe o que Jesus falou para João? João, faça para que se cumpra a justiça. Em tudo, Jesus obedeceu à lei do Senhor. Em tudo, Jesus obedeceu ao Pai. Em todas as coisas. Por isso, amados, não tem céu para crente que não obedece ao Senhor.
Não tem como nós dizermos que pertencemos a Deus se nós não queremos obedecer a Ele. Não tem como nós dizer que estamos caminhando com Deus se eu não quero obedecer a palavra, se eu não quero renunciar a mim mesmo, se eu não quero viver segundo o crivo de Deus. Esse ato do 40º dia, eles estavam em Belém. Com 40 dias eles têm que fazer essa viagem. Não tem carro, não tem conforto. Sim, são 10 quilômetros que vão percorrer. Também não tem recurso. Tem alguns aí que dizem Jesus era rico. Que rico, irmãos? Como assim que era rico? Tem umas loucuras de interpretações bíblicas, tem umas loucuras teológicas, que não sei de onde tiram essas ideias, esses conceitos. Porque a Bíblia diz no verso 24, e para oferecer o sacrifício segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Nós não temos tempo aqui, mas quando você vai analisar, qual era a oferta que se era predisposta? Um cordeiro. Um cordeiro. Mas, entenda uma coisa. Seu bolso, sua condição financeira não é problema para servir a Deus. Nem todas as famílias teriam condições de oferecer um cordeiro para resgate. E o que Deus faz com isso então? Quem não tiver recursos para ter um cordeiro, vai ter um par de pombinhos de rola. Isso era acessível para todos. Isso significa, irmãos, o céu é acessível para todos nós. Rico, pobre, qualquer pessoa. Não é a condição financeira que vai te tirar do céu, não. Deus, Ele criou meios para você chegar até a Ele e viver uma vida com Ele, independente da questão financeira. Então aqui está mostrando que essa família, ela tinha necessidades financeiras. Eles vão fazer uso do recurso de levar 2 pombinhos, porque eles eram desprovidos financeiramente. E é lindo eu pensar que o Deus eterno, o Senhor do universo, que criou todas as coisas, fez o seu filho nascer com um homem e uma mulher que não tinha ouro, que não tinha prata, que não tinha um palácio para oferecer para o seu filho, mas eles tinham obediência no coração para dar aquilo que seu filho necessitava. Ei, queridos, não é palácio que Deus quer de você, não é riqueza que Deus quer de você. Deus quer um coração obediente para servir a Ele, para que o filho dele more aí dentro de você. É um coração compungido, quebrantado, um coração limpo e puro para o filho dele habitar aí dentro. José e Maria não tinham recursos para oferecer, mas eles tinham a obediência, o princípio do temor a Deus. E eles vão para o templo com 2 pombinhos para cumprir a lei, em obediência ao Senhor. Não se achava especial demais. Infelizmente, nós temos visto alguns que se acham especiais demais. Acha que são tão especiais que não precisa fazer o que os outros fazem, que não precisa orar, que não precisa estudar a palavra, que pode pecar, errar. Deus me entende, Deus me compreende, sim. Deus entende que você está pecando, errando e não está se submetendo a Ele, porque a força não vem de você. Alguém disse bem assim: eu peco porque eu sou fraco. E alguém questionou: vem cá aí, pecado é vitamina? Você vai fortalecer pecando cada vez mais? Não, querido. Se você está fraco, quer se fortalecer, vá para a palavra, vá para o seu relacionamento com Deus, vá buscar o Senhor, vai se aproximar de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos fortalece nas nossas fraquezas. Há um poder da parte de Deus liberado que nos capacita a viver uma vida nova. A Bíblia diz: se andardes no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Vamos lá, acho que é Gálatas capítulo 5 e 17. Se estiver errado, vê para mim.
verso 16. Andai no Espírito. Quando você anda no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Se você andar no Espírito, irmão, você não vai mais ficar com essa queda, com esse cai. Porque você vai estar sendo fortalecido no Senhor. Aí se vira o 17 agora. Paulo está explicando, dizendo, porque a carne, ela cobiça. Ela cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Dentro de você fica essa briga. O Espírito quer te levar para a santidade. A tua carne quer te levar para o pecado. Mas quando você decide andar no Espírito, você não vai mais andar na carne, você não vai viver para o pecado, você não vai mais satisfazer a si próprio, você vai querer agradar a Deus, e o Espírito Santo te capacita a viver essa novidade de vida. José e Maria escolheu obedecer ao Senhor, fazer a vontade de Deus, e lá foram eles oferecer a oferta pelo pecado, foram lá fazer o processo da remissão, da consagração do primogênito. E é nesse momento, irmãos, da obediência deste casal, que entramos com Simeão. O verso 27 está dizendo que quando trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, verso 28. Então ele o tomou em seus braços e louvou a Deus. Deixa eu falar desse encontro aqui. Eu disse no início da minha palavra aqui, a necessidade que nós temos de compartilhar Jesus e repartir a Cristo. O mundo precisa de Deus, o mundo precisa ouvir a palavra da salvação. Existe hoje muitas pessoas que estão famintas de Deus e precisam ter um encontro com Deus, mas isso vai ocorrer através da igreja, através de mim, através de você. Simeão só teve um encontro com Jesus porque os pais dele estavam ali para apresentar Jesus. O mundo vai ter um encontro com Deus, vai ter um encontro com Cristo quando você estiver disponível para apresentar Cristo ao mundo. Quando você estiver fazendo o seu papel de caminhar com Cristo, de andar com Cristo, de levar Cristo com você para apresentar Cristo aos homens. Simeão estava ali no templo, mas Maria e José estavam ali com Jesus para apresentá-lo. Essa obediência dos pais de Jesus proporcionaram esse momento ímpar da vida deste homem. E diz a Bíblia que Simeão, quando ele vê o menino no colo de José e Maria. Queridos, para para pensar comigo. Como ele sabia? Era só mais um bebê. Era só mais uma criança. Isso é rotineiro. Todo primogênito tinha que ser feito isso. Ei! Deus não deixa ninguém confundido. Quem caminha com Deus não se perde na caminhada. Quem está fazendo a vontade de Deus não vai se perder. Esse homem está no templo, tem um monte de casais, tem um monte ali, mas quando passa José e Maria diante dele, o Espírito Santo testifica, é ali, é com ele, é ali que está. E ele vai até o casal, toma nos braços. Ele toma aquela criança de 40 dias. E diz a Bíblia aqui que ele louva a Deus. E aqui eu digo, para mim é o ponto máximo dessa mensagem, está nesse texto. Porque esse homem, tudo que ele tem é uma criança de 40 dias, é um bebezinho ainda. E ele louva a Deus, ele adora a Deus, ele está agora prestando o seu culto ao Senhor. Imagina as pessoas à sua volta. O que aconteceu com o velho Simeão? Ele está com uma criança no colo. Ele está prestando um culto isolado, um culto sozinho. E quantas vezes que é assim, irmãos? As pessoas não entendem porque o nosso coração está revigorando. Porque nós estamos aqui saltando de alegria, de gozo. Ficou maluco, pastor? Não.
é por causa daquilo que nós trazemos conosco. Quando Simeão tomou aquele menino nos braços, ele entendeu, não é só uma criança, eu estou tendo o privilégio que muitos não terão. Eu tenho Deus Emanuel nos meus braços. E ele louva, ele entende que Deus está proporcionando a ele uma experiência única, uma experiência tremenda. E ele abraça isso, e ele louva, ele glorifica ao Senhor. E quantas coisas que Deus faz por você e você não tem uma vida de adoração a ele. Quantas coisas que Deus coloca nos teus braços, nas tuas mãos, e você nem assim é agradecido a ele. Mas o mais forte. Vira o texto para mim. Olha a fala desse homem. Olha o que ele diz. Quando ele toma aquele bebê nos braços, ele está dizendo, agora, Senhor. Não é depois. Ele está dizendo, pronto, acabou. Cumpri meu propósito. Eu cheguei no topo máximo da minha existência. Pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Estou pronto, Deus. Pode abrir minha cova, pode abrir minha sepultura. Já estou feliz, já estou realizado. Eu estive com a consolação de Israel nos meus braços. Me despede, Deus. Já cumpri o objetivo, estou pronto para partir. Eu conversei com esse texto. Esse texto enche o meu coração, irmãos, de alegria, de gozo, mas também de desafio. E eu quero perguntar para você, qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua existência? Qual é a mola propulsora que te faz viver? Onde você quer chegar? O que você quer conquistar? O grande problema é que nós vivemos em uma geração consumista. O consumismo tem sido o grito dessa sociedade. As pessoas não compram para obter, elas compram apenas por consumismo. Que é isso, pastor? Escuta uma coisa. Muitas das vezes a sua roupa ainda está em perfeito estado, mas você compra 3, 4 só para ter. As mulheres é assim, já tem 10 sapatos, mas vai lá e compra mais 10. Não é só para combinar com a roupa. A coleção de bolsas, né, que são feitas, né? Eita, meu Deus. É só para ter. Quer alguma outra coisa? Os telemóveis. O teu funciona. O telemóvel é para mandar mensagem, para falar, para entrar nas redes sociais. Mas o que ocorre? Se lançou um novo, aí paga-se o que for e vai comprar um novo. Porque precisa? Não, é consumismo. Lançou uma geladeira nova, não, eu quero aquela. Mas a sua funciona. Não, mas eu quero a nova. Mas o que tem diferente? Não tem nada. É só pelo consumismo. E isso, irmãos, eu poderia gastar a noite aqui falando de inúmeras coisas. Mas não é esse o meu propósito. É você olhar para dentro de você. Como é que o consumismo está fazendo você viver? O que está regendo a tua vida? O que está te colocando? Quais são os alvos que você está estabelecendo? As pessoas estão em meio a esse consumismo, perdendo a noção de céu, de vivência, de propósito, porque a vida fica praticamente restringida ao consumismo. Você pode ter o celular que você quiser, irmão. Você pode ter o carro que você quiser. Você pode ter a mobília que você quiser. A única coisa que eu estou te questionando, isso está sendo a sua mola propulsora de vida? A sua existência está apenas limitada a isso? As pessoas hoje, elas vivem, não, eu quero visitar, eu quero viajar para tal local, para isso, para aquilo outro. E como se isso fosse para dizer, Deus, não volta agora não. Eu não fui na Grécia ainda. Né, Denis? Eu não fui lá em Israel, eu não fui. E aí pronto, vamos dizer, não, Deus, espera um pouquinho. Não, eu não comprei a minha
minha mansão, eu não dirigi, eu quero ter um carrão. Eu quero ter, olha, aí o Michel, um jatinho. Irmãos, eita mansão, né? Queridos, essas coisas vão enchendo o coração da pessoa. E ela perde noção que a vida aqui é transitória, a vida aqui é passageira. Não é pecado você ter nenhuma dessas coisas. Essas coisas que não podem ter você. Um barco, ele é saudável enquanto o barco ele está sobre as águas. Mas é quando a água começa a entrar para dentro do barco, aí gerou problema. Porque vai afundar. Enquanto o teu barco está sobre as águas do mundo, vai embora, irmão. Mas quando essas águas do mundo começam a entrar dentro do barco, epa, liga teu alerta. Porque qualquer hora você pode sucumbir. Ele tem um menino no braço. Ele olha para uma criança e diz, agora, Senhor. Vou repetir, agora. Imediatamente, já estou pronto, Deus. Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já vi, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Irmão, stop. Olha aqui para mim. Deixa lá o 30. Olha o que ele está dizendo. Os meus olhos viram a tua salvação. Irmão, pelo amor de Deus, o que ele está olhando? Não, ele só está vendo um bebê. É só uma criança de 40 dias. Mas ele tem os olhos da fé, os olhos da revelação. Ele tem os olhos que crescem ver a plenitude. Ele está enxergando com os olhos espirituais. Se nasceu, o Deus falou que ia nascer. Se ele nasceu, eu creio que vai cumprir o restante, o Deus que fez ele nascer. Ele se segura na fé daquilo que os seus olhos estão olhando. É só um bebê. Mas se Deus disse que ele, todo o propósito do Senhor vai ser cumprido. Acalenta o teu coração ainda que você não esteja vendo a plenitude que Deus vai fazer. Creia, caminhe pela fé, caminhe com aquilo que Deus está dizendo. Pode vir agora. A qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Presta atenção. Simeão agora, ali no templo, diante de todos, ele tem um menino no colo. Ele está dizendo, Senhor, meus olhos viram a tua salvação. O Senhor projetou isso diante dos gentios. Tu preparaste isso diante de todos os povos. Ele está dizendo, Deus, o Senhor trabalhou durante séculos e séculos para que chegasse esse dia. E eu agora estou vendo o que o Senhor vai fazer. Olha o que ele diz. Luz para iluminar as nações. Ele só tem um bebê no colo. Jesus lá no seu ministério, ele vai gritar e vai bradar, eu sou a luz do mundo. Mas Simeão, olhando para aquele bebê, ele está profetizando, ele é a luz do mundo, ele vai iluminar as nações. Querido, se você caminhar com Deus, você vai enxergar antecipadamente aquilo que Deus vai fazer. Ele será a luz para as nações e para a glória do teu povo Israel. José, sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se dizia. Mas escuta uma coisa. Qual é a maravilha de José e Maria? Pelo que estava ouvindo? Não. Tudo que Simeão está dizendo, eles já sabiam. Eles estão maravilhados. É que Simeão é um estranho, que eles nunca viram, que não faz parte do convívio deles. A maravilha é que um estranho está dizendo coisas que eles já sabiam. Coloca o 34, meu senhor. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para que há de elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Escuta uma coisa. Simeão, no início da palavra nós dissemos, ele era um homem justo, ele era um homem temente a Deus, o Espírito Santo estava sobre ele, o Espírito Santo impeliu ele para o templo. Ele foi um homem obediente. Ele foi um homem que louvou a Deus ali. Mas escuta agora. Ele é um abençoador.
Ali está aquela jovem mãe, e ali está o pai da criança, e ele os abençoa. Crente, servo de Deus, seja uma bênção para os seus irmãos, seja um abençoador. Não profere palavra de maldição, não profere palavras que matam. Seja um abençoador. Simeão é aquele que vai abençoar aqueles pais, vai profetizar a bênção. E ele diz aqui uma palavra profética dizendo: eis que é posto para queda e elevação de muitos em Israel. Mas peraí, pastor. Ele disse que ele iria iluminar as nações. Ele seria a glória de Israel, mas o que é isso? Eu termino a palavra dizendo, com muita seriedade, Simeão está dizendo: olha, eis que esse menino, ele é posto para alguns vai ser queda, para outros vai ser elevação. É porque é isso? É predestinação? Não, é escolha. Poderia agora construir uma mensagem e pregar aqui mais 1 hora só em cima desse texto. E vou te explicar. Se olharmos para a história do ministério de Jesus, nós vamos encontrar um Pilatos que tropeçou em Jesus e morreu de maneira drástica. A história diz que ele cometeu suicídio. Foi para a queda. E tantos aqueles que tropeçaram em Jesus. Anás, Caifás. Ei! O jovem rico. Mas para a elevação, encontramos todos aqueles apóstolos, homens simples que foram elevados à posição de glória. Encontramos Maria Madalena, a rica endemoniada, com 7 demônios no corpo. Deus a liberta, transforma e coloca ela em posição elevada. Primeira testemunha da ressurreição. Sim, para a queda e elevação de muitos. Queridos, não é diferente hoje. Jesus ainda é a queda e a elevação de muitos. Porque aqueles que rejeitam a Cristo haverão de padecer eternamente no fogo do inferno. Mas aqueles que recebem Ele como Senhor e Salvador são elevados à posição de filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Verso 35. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Simeão é aquele também que vai dizer para Maria: olha, Maria, olha, mãe, de fato você tem o Salvador que nasceu através de ti. E aqui ele não está falando de martírio, irmãos, por favor. Não está dizendo que Maria vai ser martirizada, nada disso. Ele está dizendo: olha, uma espada vai transpassar também a tua alma, a tua própria alma. E quando é que isso ocorre, irmãos? Lá no Calvário. Quando Maria ia aos pés da cruz, viu o seu filho sendo escarnecido, pregado, humilhado, escarnecido diante de todos, bradar: nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morrer. Entre 2 bandidos, entre 2 ladrões. Sim. Simeão está profetizando uma coisa cá. Ainda um bebê de 40 dias, ele está profetizando coisa que ia acontecer mais de 30 anos depois. Mas Maria já recebe essa palavra. Ela já estava com o coração sabendo: vou ter muitas alegrias, mas também vou ter uma profunda tristeza. E eu digo para você como cristão, a vida não é um mar de rosa. Deus não te convida e não te faz nenhuma promessa que você não vai ter luta nem dificuldade. Lembre-se que a palavra que Gabriel disse para Maria foi: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Ela foi privilegiada entre todas as mulheres, escolhida para ser a mãe de Salvador. Mas a Bíblia está dizendo: nem por isso tu vai deixar de sofrer. Nem por isso você vai deixar de ter uma espada que vai transpassar a tua alma. E agora nós, crentes aqui do século 21, achamos que nós temos que ser blindados. Não pode sentir uma dor de dente, não pode sentir uma unha encravada. Não, que Deus já não me ama. Deus já... Crente, em nome de Jesus, crente. Em nome de Jesus, crente. Corrija essas posturas. Deixa Deus ser Deus da sua vida. Agora, a esta mulher que viu
o seu filho ali, morto na cruz do Calvário, é a mesma que também viu ele ressurreto e continuou servindo a ele depois que Jesus foi assunto aos céus. Simeão é esse homem, justo, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, e que conseguiu ter o Filho de Deus em seus braços, que se alegrou e disse: o meu propósito de vida foi cumprido, porque eu vi o Salvador. Eu te pergunto, qual é o seu propósito de vida? Se coloca de pé. Ministério de Louvor. Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu objetivo? O que você precisa conquistar para dizer para Deus: eu estou pronto para partir. Eu estou pronto para ir embora, Deus. Deus quer mudar teu coração, mudar a tua postura. Ele quer que você compreenda e entenda o maior valor que você pode ter é a sua certeza de vida eterna. Isso não tem preço. É sublime, é muito mais superior. Eu quero perguntar se tem alguém que adentrou as portas desse templo que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não assumiu um compromisso com Cristo. Hoje, Jesus está te chamando. Ele tem um céu de glória. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer lavar você. Ele quer te dar direito de vida eterna. E por isso Ele está te chamando, te convidando, te convocando. Tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus? Tem alguém que está afastado do Evangelho? Jesus hoje está te chamando. Hoje é o momento de você dizer: Deus, eu vou recomeçar. Eu vou viver uma vida nova. Eu quero ir morar contigo. Simeão tomou o menino nos braços. Hoje é Deus que quer tomar você nos braços dele. Ele quer te carregar. Ele quer te levar para a vida eterna. Mas depende de você. E sai de tua terra.